Olá a todos, é com um prazer enorme que eu, hã, vou hoje, ser chefe dessa sessão aberta, né, sobre ciência, arte e educação, num evento aberto da Mutagem Brasil. Eu estou aqui na Finlândia, um pouquinho longe de vocês, mas muito, esperançosa que essa mesa vai ser um sucesso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar nosso primeiro palestrante, que vai ser o meu querido amigo, o professor Israel Felsenwalb, amigo de muitos anos, né, Israel? De muita luta e parceiros dessa ideia da gente transformar aí a ciência em algo palatável para as crianças. Então, é com muito prazer que eu vou fazer a introdução, então, do Israel. O Israel é formado em ciências biológicas, ele é professor titular do Departamento de Biofísica e Biometria, do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é um monte de outras coisas, mas eu fiz um resumo, né? Ele é pesquisador do CNPq, cientista do nosso estado, FAPERJ, e pró-cientista UERJ, avaliador do Inmetro na área de ensaios biológicos, e inspetor para reconhecimento da conformidade dos princípios de BPL desde 2001. Suas áreas de atuação são mutagênese, toxicologia, rádio e fotobiologia. Ele coordena o laboratório de mutagênese ambiental, o LabMut, e fora isso, é um grande amigo, parceiro aí das horas boas e das horas malas. Então, Israel, a palavra é sua. Muito obrigada por você aceitar o convite de fazer parte dessa mesa. É um grande prazer. Gisela, o prazer é todo meu. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo super bem. Legal. O prazer é todo meu. Muito feliz de estar aqui trazendo essa diferença dentro do nosso congresso, né? É a primeira vez que a gente faz uma sessão como essa. A gente conversou sobre isso no último evento, né? Presencial. E a perspectiva nossa era diferente, né? Era até poder trabalhar um pouco, entre aspas, com os nossos filhos e netos que estariam conosco nesse momento, né? Então, realmente, eu acho que nós, dessa sessão, não sabemos nem quem está nos escutando, né? Porque a gente não sabe a motivação das pessoas para esse tema, né? Então, eu queria agradecer o convite, agradecer imensamente a poder dividir essa atividade com a Giovana e o Antônio Carlos, né, que são colegas também que atravessam a ciência para chegar às crianças e aos adolescentes de alguma forma. Então, a gente pode começar assim. O programa interno vai me ajudar passando a. Então, quando eles começarem, a gente pode começar a apresentação. Então, outro dia eu recebi outro dia eu recebi está dando eco, está dando eco. Outro dia eu recebi um post, que eu achei muito interessante. Ele está sendo ao lado. Não pergunte, não para as crianças, você crescer, né? E sim, que problemas você deseja resolver, com o objetivo de incentivar a criatividade e a contribuição delas para aquela área. Então, quem você quer ser? Sentir valor e responsabilidade, não o que você quer. Próximo, por favor. Então, o nosso congresso ele traz como título Ampliando Conexões para um Planeta Sustentável, né? E nada mais do que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como tema de momento, né? Vira e mexe, nós estamos dando de cara com os objetivos, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. E, inclusive, a gente teve o privilégio de ouvir a doutora Raquel Alves dos Santos recentemente num evento pré-congresso, onde ela nos mostrou exatamente a atuação da nossa sociedade nessa área. Então, eu trago para nós, só para guardar, esse link, tá?
onde vocês vão encontrar muito material para trabalhar com as crianças sobre isso. E é exatamente o conteúdo dos ODS que são motivo do meu trabalho infantil e infanto-juvenil. Então, seguindo, por favor. Esse vídeo é um vídeo que eu desconhecia e passei a conhecer, e eu acho que, além do que livros que nós vamos trabalhar com certeza durante essa sessão, a imagem hoje é extremamente importante. E a gente tem observado dentro dos diferentes laboratórios da nossa sociedade que a gente tem especialistas em imagens excelentes em cartoons que são capazes, dessa maneira, de atingir muito ao público infantil e infanto-juvenil. Esse vídeo ele tem uns 5 minutos, mas eu desconhecia, eu não sei quantos de vocês o conhecem, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Por favor. Você sabia que toda pessoa tem superpoder? E sei que você também tem. Eu consigo voar pelo campo quando eu estou jogando. Todos vocês têm superpoderes também. Nós precisamos da ajuda de vocês para ganhar um campeonato. Temos 3 objetivos urgentes até 2030. O primeiro é desigualdade mundial. Depois, nossa partida é contra a pobreza extrema. E a terceira é respeitar nosso planeta. Assista esse filme para descobrir como nós podemos usar nossos superpoderes para vencer esse jogo. Juntos, nós podemos fazer isso. Com licença. Oi, você tem 1 minuto? É importante. Precisamos da sua ajuda. Imagine que você está viajando pelo espaço em busca de vida inteligente. Já faz um tempo que você está viajando. Porque espaço é muito espaçoso. Você já encontrou milhões de planetas sem nenhuma forma de vida. Então você vê a Terra. Uma pequena ilha no espaço, um pontinho de água, rocha e solo, envolto por um fino véu de ar que podemos respirar. Talvez haja vida lá fora, no espaço. Mas aqui na Terra, ela está em toda parte. Nas plantas, insetos, pássaros, peixes e todos os tipos de seres vivos. Alguns são lindos, já outros são meio esquisitos. Muitas pessoas como você e eu, essa forma de vida incrível e razoavelmente inteligente. Os seres humanos são exatamente como o resto dos seres vivos que habitam a Terra. Começamos como sementinhas. E nas condições certas, crescemos e desenvolvemos. Para isso, todos precisamos dos mesmos elementos básicos. Não de celulares, tênis ou Facebook, mas de água limpa, ar puro e alimentos saudáveis. Sem eles, não podemos sobreviver por muito tempo. A boa notícia é que a Terra pode suprir as necessidades de todos. A má notícia é que temos alguns desafios pela frente. O primeiro são as mudanças climáticas. Nosso modo de vida atual ameaça os recursos de que precisamos para viver. Os combustíveis que queimamos poluem a atmosfera. Estamos ficando sem água limpa e potável. E isso não é o pior. O segundo problema são as desigualdades. Enquanto algumas pessoas têm muito mais do que precisam, a maioria não tem o mínimo necessário. Isso pode levar à pobreza, o que não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso a remédios que poderiam curá-las ou evitar que fiquem doentes. Em alguns países, as crianças reclamam porque precisam ir à escola. Em outros, milhões de crianças não têm sequer a oportunidade de estudar. Será que isso é justo? O fato é que nós somos os responsáveis por esses problemas. Então também podemos solucioná-los. Precisamos trabalhar juntos. Deixe-me explicar. Se pensarmos bem, todos os seres vivos têm superpoderes. As aves podem voar? Nós não. Os cães sentem cheiros que não conseguimos sentir, o que nem sempre é ruim. As plantas absorvem um gás que não podemos respirar e o transformam em ar puro. Mas os seres humanos têm um poder que nenhuma outra criatura tem. Somos os seres mais criativos do planeta. Temos uma cabeça cheia de ideias e também uma grande capacidade de criação. Esse poder já nos permitiu mudar o mundo e resolver milhares de problemas.
E agora podemos fazer isso de novo. Por sorte, temos um plano. Existe uma organização que representa a população de 193 países e trabalha para promover a paz e a cooperação no mundo. Você já deve ter ouvido falar dela, a Organização das Nações Unidas. Ela acaba de anunciar as metas globais para o desenvolvimento sustentável. São 17 metas desenvolvidas para proteger o planeta das mudanças climáticas e tornar o mundo mais seguro, com mais igualdade e justiça para todos. Precisamos alcançar essas metas até 2030. O bom de ter um plano é que podemos acompanhar nosso progresso ao longo do caminho. 2030 não está tão longe. Por isso, precisamos incentivar uns aos outros usando a nossa imaginação. Podemos começar tornando essas metas conhecidas. Por isso, aprenda e fale para todo mundo sobre elas e peça a cada um que também conte para os outros. Depois, e aí que a coisa fica interessante. Veja o que você pode fazer para ajudar de verdade. Uma maneira de ajudar e proteger o planeta é não desperdiçar comida, água ou eletricidade. Também podemos fazer a diferença defendendo pessoas tratadas injustamente e respeitando os direitos humanos. São 17 metas no total, o que significa que você pode ajudar de diversas maneiras. Precisamos de novas ideias e novas formas de agir. E se o fato de ser menino ou menina não influenciasse em nada a sua segurança, as suas amizades ou os lugares que você frequenta? E se descobríssemos novas formas de tornar a água limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais você acha que podemos fazer? Todos vivemos na Terra e dependemos dela para viver. Temos muitas culturas diferentes, mas nosso planeta é um só. Se cuidarmos dele e das pessoas e compartilharmos o que produzimos de forma justa e sustentável, tudo de que precisamos está bem aqui. Pode ser que um dia o homem encontre vida inteligente no espaço. Enquanto isso, por que não tentamos viver da forma mais inteligente aqui, em casa, a Terra? É só uma ideia. Obrigado, a gente pode continuar. Passar para o próximo slide. Bom, então eu acho que esse filminho resume bem para o mundo infantil, principalmente, os ODS. Mas agora vamos voltar um pouquinho mais para nós. E essa pergunta foi feita a uma turma de crianças de 9 anos. O que você levaria para uma ilha deserta? Né? E, em função da pergunta, várias respostas tiveram e eles deviam desenvolver a resposta dada. E um aluno disse que levaria um livro. Ele levaria um livro para a ilha deserta e ele respondeu de uma maneira que realmente me tocou. Ele respondeu que o livro permitiria ele sair da ilha. O livro permitiria ele viajar para outros lugares, conhecer outras pessoas. Então, ele não ficaria mais sozinho naquela ilha. Eu achei isso incrível, né? Quer dizer, realmente uma criança de 9 anos entender o que um livro poderia despertar e desencadear. Próximo. Então, é exatamente essa imagem, né? Como viajar com R$2, né? Você com um livro você consegue, ou então o que é uma biblioteca? É uma imensa liberdade de pequenos pedacinhos. Né? Então, eu acho que é por aí que a importância de nós termos livros para as crianças. Próximo, por favor. E esses pensamentos também mexeram bastante comigo. Né? A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana. Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes. Ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente muda o cérebro. Permite fazer novas conexões entre regiões visuais, de linguagem, de pensamento e emoção.
A leitura traz 3 poderes básicos: criatividade, inteligência e empatia. Ler por prazer é um dos fatores chaves para o sucesso de uma criança na vida adulta. A leitura, na verdade, tem muitos benefícios terapêuticos. Seu cérebro entra em um estado mediativo, um processo físico que retarda o batimento cardíaco, acalma e reduz a ansiedade. O segredo da leitura está no tempo que ela libera para que o cérebro possa ter pensamentos mais profundos que antes. Eu acho que esses pensamentos feitos pela Marianne, Cressida Crowell e Ella Bethel são extremamente significativos. Eu acho que eles merecem muita nossa atenção. Próximo. E foi aí, lógico, essas leituras delas são mais recentes, mas a minha introdução entre aspas, a literatura infantil foi através dessa coleção Meio Ambiente, feita com o meu colega e amigo Davi Palatnik, exatamente com o desejo de romper paradigmas com relação à área do meio ambiente, né? Porque a gente acredita que a descoberta e discussão de conhecimentos e atitudes modificadoras precisam ocorrer. Então, nós precisamos estimular e incentivar a curiosidade para poder preservar o nosso planeta. Eu acho que a nossa coleção e aquele filminho inicial, eles vão muito juntos. E o filminho é bem recente, essa nossa coleção é iniciada em 2010. Em 2010, eu confesso a vocês que eu não estava ligado na Agenda 2030 da ONU, e ela só passou realmente a fazer parte do meu dia a dia, essa agenda, quando na UERJ nós construímos um programa. A UERJ na Agenda 2030, Agenda 2030 na UERJ. E a gente viu como que eu já estava entrosado nele já há algum tempo, mas de uma maneira completamente lúdica e diferente. Essa coleção, então, me colocou junto ao mundo infantil, né? E eu vou mostrar para vocês algumas das experiências que nós tivemos com essa coleção e as crianças. Por favor. O próximo. Essa foi uma surpresa. Nunca havia ouvido falar na Prodânia, como talvez muitos de vocês talvez não tenham nunca ouvido falar na Prodânia. Mas, de repente, eu encontro Prodânia no YouTube, lendo os nossos livrinhos. Então, ela é uma professora de uma cidade no interior de São Paulo, que tem um canal no YouTube e ela lê livros para as crianças, né? E eu fiquei assim, imensamente emocionado quando eu vi Prodânia lendo os nossos livrinhos. Vamos assistir só um comecinho desse? Mais uma história bem bacana para a gente ouvir, chama-se As Plantas, do Israel Fenzesvalb e do David Palatnik. As Plantas. Oi, muito prazer. Sou uma planta. Você sabe o que é uma planta? Planta não é bicho. Eu acho que pode interromper, por favor. Planta não é gente. E passar para o próximo. Mas planta também... Não. Então, e ela faz isso com todos os livrinhos, agora era o ar, né? E... Foi. Eu acho que também não precisa, só queria mostrar para vocês o trabalho da Prodânia e agradecer a ela aqui por ela estar não só divulgando, como também trabalhando os livros com as crianças. Só que essa maneira de trabalhar, entre aspas, os nossos livros, não é a maneira como nós pensamos. Pode ir adiante, por favor. Próximo. Não precisa passar, não. Era só para mostrar ela lendo um segundo livrinho.
Isso. Então, a nossa vontade com as crianças, você vê que eu coloquei aqui nessa imagem, sem texto, nas duas primeiras, é exatamente para fazer a criança, né, que está lendo aquele livro, mostrar o que ela sente com aquela imagem. Então, o livro ele nem sempre é um diálogo entre personagens, mas ele é um diálogo com o leitor. Então, é importante o leitor questionar as imagens, é importante a influência que o leitor tem nessas imagens. Então, eu escolhi essas porque são imagens de assuntos que serão discutidos em outras mesas, como a poluição do ar, né, durante o nosso congresso. E a gente estimula a manifestação. Então, já tem lá na imagem maior, né, os meninos questionando, tentando pensar em alguma maneira como eles podem se manifestar para que essa poluição não aconteça. É exatamente esse estímulo que a gente busca despertar nas crianças, né, o comprometimento dela com os diferentes temas. Próximo, por favor. E para conversar com as crianças, a gente montou um programinha, né? O Pingo Vital e os Contadores de História, que a gente frequenta ambientes, levando e discutindo o conteúdo dos livros, e é um projeto extremamente simpático. Vocês vão ver no próximo. Vocês vão conhecer o Pingo Vital. Esse é o Pingo Vital, a contadora da história, e como as crianças vão se integrando e manifestando. Então, quando a gente vai com o Pingo Vital, a gente fornece a garrafa d'água com a imagem do pingo e fala da importância, eles vão se contagiando com o pingo. Próximo, por favor. Vocês vão ver como eles se interagem, eles ficam abraçados, eles gostam. E a gente tenta fazer isso sempre na presença de livros, para que eles entendam que o livro é um caminho para eles aumentarem essa curiosidade, essa viagem pelo mundo, né? Inclusive, aí, nessa imagem, foi feita essa apresentação nossa do Sesc Niterói, e aquelas portas atrás da vidraça de vidro é uma clínica odontológica. E os odontologistas, vendo a participação das crianças, trouxeram escovas de dentes e usaram a água para mostrar a importância da escovação. Então, a gente foi interagindo, a gente vê como é multidisciplinar essa possibilidade que a gente tem com isso. Próximo, por favor. Outra manifestação em outra escola, e isso que a gente busca conversando com as crianças, uma vez já trabalhado esses livros com elas, é a releitura. Então, esses 4 banners que estão aí são releituras que as crianças fizeram dos nossos livrinhos. Então, elas realmente vivenciam, elas reescrevem aquilo e é discutido item a item. Vocês vão ver, eles criam imagens completamente diferentes, imagens novas, que não são as imagens do livro, e isso é uma maneira muito interessante de ver e como eles interagem, né, conosco e têm a curiosidade com o assunto. O próximo, por favor. Aí os nossos livros, a gente teve a felicidade de ter eles traduzidos para vários idiomas. Aí a gente está numa escola bilíngue francesa e, por exemplo, quando a gente fala da água, né, chuva, você vê como eles se manifestam com relação ao que a gente está conversando, e a gente mostra, no livrinho da água, por exemplo, a gente mostra os 3 estados, líquido, gasoso e sólido, e mostramos através da experimentação, né? Pegamos um cubo de gelo, evaporamos numa panelinha e fazemos ele chover num prato frio. E eles ficam realmente entendendo, né,
E isso desperta algo que eles se manifestam como: nossa, esses livrinhos são legais, fazem a gente pensar, fazem a gente questionar e encontrar respostas. Isso são palavras deles, que nos sensibilizam muito. Próximo, por favor. Aqui é uma outra escola onde a gente teve uma surpresa enorme, enorme. Nós fomos convidados a estar na festa de final de ano dessa escola. E, por favor, passe ao segundo, que é um filminho. Dia borboleta, dia adoradora. A gente cantou muito essa música. Mas a flor da China tem uma coisa para falar pro tio Israel. Venha, fala aí. Você sabe que é uma planta? Será que o tio Israel sabe o que é uma planta? Então quem vai dizer o que é uma planta é Giovana. Mas quem é? A Liz e a Giovana Ribeiro. Essa não pode. A Lourinha não, né? Os super poderosos, super vitaminados, super-heróis defensores da saúde, a turma do Hortifruti. Comer, 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 é o importante. Mais adiante, então, por favor. Mais adiante. Essa é só chamar a atenção, essa questão do gênero que foi abordada no filme inicial, né, que hoje em dia é comum. Os meninos daquela escolinha, né, que nos surpreendeu com uma pecinha musicada do nosso livrinho, eles não queriam ser frutas. Perdão, não queriam ser flores. Eles disseram: nós não podemos ser flores porque somos meninos, nós queremos ser frutas. E eles foram ser frutinhas, né? Quer dizer, eles nem têm essa maldade e a gente precisa saber trabalhar com isso. Essa é uma outra experiência incrível que eu vou rapidinho tentar contar para vocês, que eu tenho pouco tempo. É sobre o livrinho O Ar. O Ar, lógico que ele fala sobre o ar, e a gente recebe uma solicitação para transformar o livro. Como transformar o livro? A gente não entendeu, né? Simplesmente uma família tinha tido a perda de um filho de 16 anos por causa de brincadeiras perigosas de prender a respiração. Então, foi uma surpresa, a gente conseguiu desenvolver o Tem Perigo no Ar para o Instituto de Me Cuida, que é um instituto que tem esse objetivo, cuidar de perigos que possam acontecer com crianças, por exemplo, essas brincadeiras perigosas e outras, puxando também para a nossa maneira de trabalhar, né? Questionando, mostrando que o cérebro é importante, e passando para eles que é extremamente importante observar tudo, né? Tudo, e que o cérebro precisa do ar, né? Para ele poder funcionar. Ele precisa do oxigênio que vem do ar. A falta dele pode levar a vários comprometimentos, e a gente mostra, e eles começam a entender o funcionamento do cérebro também. O próximo, por favor. E o que é muito importante, eu vou, sabendo que a Gisela ia estar aí, um exemplo de laboratório que vem explorando isso, né? Levando para as escolas um pouco do que a gente faz. Não só aquelas experiências tradicionais que mostravam quando nós éramos crianças, mas já mostrando toxicologia para as crianças. Então, o laboratório da Gisela e outros têm essa capacidade de avançar, e é isso que a gente precisa. A gente precisa estimular as crianças a questionar, a se tornarem cada vez mais criativas, buscando novas respostas, porque os problemas a gente já sabe quais são. Para atender aos objetivos do desenvolvimento sustentável, todas as questões já existem. Nós precisamos de apontar as soluções e executar essas soluções.
Próximo, por favor. Só para completar o trabalho, e que é um trabalho simples, que pode ser feito em qualquer escola, sem grandes materiais, mas que já apresentam para a criança algo que nós não tivemos quando éramos pequenos, que é a toxicologia, que é extremamente importante. Eu acho que com esse, fechou. E eu agradeço a todos, né? E, não, eu não podia deixar de compartilhar com vocês essa imagem das minhas netas, que demonstram o quanto leitura pode começar desde cedo. Chegou na festa, ele arrumou. E olha a estrelinha. Então, com essa imagem que eu acho linda e que eu acho que representa muito o estímulo que nós devemos dar às crianças, da leitura, eu agradeço a todos e fico aqui para escutar meus colegas. Um abraço. Então, né? Foi demais, é uma delícia, a gente não consegue parar de falar, né? O assunto extremamente envolvente. Obrigada. No fundo, a gente é uma grande família, né? Já já vocês vão entender por que eu estou dizendo isso com propriedade, não é? Então, obrigada, gente. Daqui a pouco vai ter um horário para perguntas. Então, agora eu vou convidar o Antônio Carlos de Freitas para dar a sua contribuição. Ele é bacharel em Física e licenciado em Física pela Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Biologia pela Universidade do Rio de Janeiro e doutor em Ciências também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje ele é professor associado, né, também do Instituto de Biologia, onde trabalha o Israel, e ele vem desenvolvendo atividades científicas e acadêmicas atuando no laboratório de biofísica, trabalhando em radioecologia, mudanças globais, biodiversidade e fotografia científica. Ele é responsável pela criação do núcleo de fotografia científica ambiental Biocenas do Lara MG, onde desenvolve trabalhos de pesquisa usando fotografia como método científico em divulgação. Então, Antônio, é um grande prazer. A gente está aqui, você tem 20 minutos para contar a sua experiência. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Eu gostaria de agradecer muito o convite, né, da organização do evento, né, para ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho da fotografia, falar um pouquinho dos biomas brasileiros, que compreendem os nossos... É um grande patrimônio, né, patrimônio genético, que nós temos o privilégio, né, de termos aqui no Brasil, um país mega biodiverso. Então, eu trouxe para vocês um pouco dessa história dos biomas brasileiros. Eu queria compartilhar, então, com vocês aqui, se vocês já estão me vendo. Bom, já fiz o agradecimento ao Congresso, ao ERJ, como já foi falado, né? O meu laboratório chama-se Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais, e aonde, nesse laboratório, nós pertencemos ao Departamento de Biofísica e Biometria, tanto eu como o professor que me antecedeu, o professor Israel, e nesse LARANG, Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais, nós criamos o Núcleo de Fotografia Científica Ambiental. Eu comungo com a ideia de que, para preservar, é preciso conhecer. E, através da fotografia, que é um dos nossos maiores sentidos, né, essa interação do homem com o meio, ela se torna assim, a percepção visual aproxima mais o homem do meio. Então, já há algum tempo, nós estamos trabalhando nesse sentido, usando a fotografia como um método científico e também usando a fotografia como uma ferramenta de divulgação. Nos apropriamos da percepção visual para chegar mais perto dos nossos interlocutores. Então, eu trouxe para vocês um retrato dos biomas brasileiros. Obviamente, através da fotografia, eu vou tentar falar menos e mostrar mais, porque a ideia é a fotografia nesse caso, né? A biodiversidade, esse patrimônio genético que nós temos. Bom, nós temos
Esses são os nossos biomas, né? O bioma Amazônia é o maior bioma que nós temos, depois o Cerrado, a Mata Atlântica, bioma Caatinga, o Pampa e o Pantanal. E é interessante ressaltar que o bioma Caatinga ele é genuinamente brasileiro. Nós não temos a Caatinga em outro lugar que não seja o Brasil. Cerrado, Mata Atlântica, a gente ainda tem aqui na Argentina, o Pantanal atravessa aqui, vai para a Bolívia, Amazonas tem toda a região amazônica aqui, o Peru e Bolívia, enfim. Mas a Caatinga é genuinamente brasileira. Então, vou mostrar para vocês, nessa ordem aqui, tá? Vindo aqui nessa espiral aqui, um pouco do que são esses biomas, né? Através da imagem. E uma coisa extremamente importante que saiu, o porquê da imagem, né? A importância da imagem. Num sábado, dia 28 de agosto desse ano, saiu no jornal Globo essa matéria aqui, sem clique, sem saber. Falta de fotos de quase 15 mil plantas é lacuna no conhecimento sobre o país. Ou seja, isso aqui é uma ilustração da Margaret Mead, e dizendo exatamente o que a gente vem fazendo já há alguns anos, né? A importância de se divulgar, a importância de se fotografar, o registro fotográfico é importante para a ciência. A história da ciência, essa tríade que nós temos, educação, ciência e arte, elas estão associadas desde tempos muito remotos. A fotografia, por exemplo, todo o desenvolvimento da fotografia foi calcado, né, em ombros de gigantes, como um amigo costuma dizer, inclusive escreveu um livro sobre isso, é um astrônomo do Observatório Nacional. Todo o desenvolvimento da fotografia foi calcado em ombros de gigantes, e esses gigantes eram cientistas que, além de fazer ciências, educavam também. E a arte sempre esteve junta, né? Vide aí o que nós estamos vendo, essa ilustração da Margaret Mead. Margaret Mead usava muitas fotografias para fazer suas ilustrações. Outras tantas, né? Ela ia para o campo, obviamente, e no campo, observando as plantas, ela ia fazendo. Mas essa matéria aqui, quem tiver interesse, eu posso passar depois para vocês, essa matéria mostra a importância de se ter o registro fotográfico das coisas. Então, eu começo com a região amazônica, que compreende toda essa parte aqui em verde. Tá? Isso aqui são duas partes de uma fotografia, né? Que é o tucunaré, é um peixe bastante típico da região amazônica. Bom, a região amazônica, nós temos aqui, talvez o símbolo da região amazônica seja a Vitória Régia. A minha ideia é trazer imagens para você, imagens que causem impacto e que, de uma certa forma, estimulem as pessoas a entender melhor o que é um meio e a, principalmente, preservar, conhecer para preservar. Tá? Isso aqui é o boto cor-de-rosa, é típico também da região amazônica. Esse aqui está no Rio Negro. Além do boto cor-de-rosa, nós temos o tucuxi também, que é um pouco mais escuro, mas é um boto também que zingra as águas lá dos rios amazônicos. Cenas típicas que a gente encontra, a associação, né, numa tartaruga e uma borboleta. Borboleta que eu costumo dizer o seguinte, que a fotografia ela tem que ter uma narrativa. E nós, fotógrafos e cientistas, nos apropriando da nossa formação, do nosso conhecimento, né, que a gente foi adquirindo ao longo da nossa formação, a gente tem condição de contar histórias. Então, como o Israel falou, aqui eu poderia contar uma história dizendo que essa borboleta está sugando os sais minerais das lágrimas dessa tartaruga. Então, toda fotografia ela pode ser contextualizada dentro de um princípio científico, dentro dessa apropriação da informação. E essa informação ela pode ser passada em todos os níveis, para os nossos pares e também para as pessoas que não estão ligadas à ciência propriamente dita, ou seja, divulgar a ciência, fazer com que a ciência chegue ao cidadão de outras formações, não é? A todos, independente da sua formação. Então, cada foto dessa conta uma história. E eu, quando eu faço essas minhas fotos,
já é uma coisa automática. Eu já penso, é como se eu pensasse no texto para a foto. Então, eu vou fazendo desta maneira o meu trabalho nas minhas saídas de campo. Aqui um rio lá no Amazonas, né, esses rios amazônicos, eles são extensos, são muito largos, né, e repletos de vegetação. E aqui, como eu falei para vocês, a contextualização da imagem, a história por trás da foto, aqui eu trago uma sequência, eu vou procurar fechar todos os biomas com uma sequência relativamente lógica. Aqui é a castanheira, que dá aquela castanha do Pará, uma castanha extremamente saborosa. E aqui, infelizmente, é o que a gente encontra muito andando por aí na região amazônica, ali no nosso Mato Grosso, por exemplo. Aqui é uma área, vocês podem ver, uma área completamente devastada, mas a castanheira, uma árvore de 40, 50 metros de altura, ela está ali preservada. Isso por quê? Porque nessa região amazônica é crime derrubar as castanheiras. Então, eles derrubam tudo que está no entorno, mas preservam a castanheira. E a castanheira, ela, na época de frutificação, ela dá o que eles chamam lá de ouriço. São umas bolas, né, do tamanho mais ou menos de um melão, um pouco menor do que um melão, e as castanhas do Pará, elas ficam no interior desses ouriços. Então, aqui tem uma pessoa que já está cortando, primeiro ele corta a parte de cima, né, para ter acesso às castanhas. E aqui ele já está descascando as castanhas, e as castanhas são essas. Fechando, então, o bioma Amazonas. Então, vamos para o Cerrado. O Cerrado, a Amazônia é o nosso maior bioma. O Cerrado é o nosso segundo maior bioma e compreende toda essa região aqui marcada. O Cerrado, diferente da Amazônia, a vegetação é mais rala, mais dispersa. E uma coisa interessante, né, a gente também procura trabalhar a ideia com as crianças, e para isso nós criamos livros infantis. Quem somos nós? Está aqui. Nós criamos uma editora chamada ACAD. Antônio Carlos, Alexandre Alencar, Daniele Pedrosa e Israel. Israel, esse professor que acabou de falar. Então, criamos essa editora e com o intuito de falar sobre os biomas brasileiros. Então, esse livro ele saiu agora, recentemente, tem um mês, talvez, que a gente finalizou esse livro. Esse livro é um livro impresso sobre o bioma Cerrado. E, nesse livro, a gente fala sobre o bioma usando a imagem, usando a fotografia para consolidar a informação. Então, aqui um aspecto bastante interessante. Esse bicho chama-se mocó, é um pequeno mamífero que só ocorre no Cerrado. Né? E é interessante, quando a gente chega no Cerrado, assim, as pessoas que estão nos conduzindo, no intuito de serem engraçados, fazerem uma certa piada com a gente, né? Aí dizem, justamente na hora do almoço, a gente senta num restaurante daqueles lá típicos do Nordeste, aí eles chegam para a gente, olha, chegando lá, você pede uma asinha de mocó. Né? Mas o mocó a gente não conhecia, né? O mocó é esse pequeno mamífero, e o mamífero não tem asas. Aí as pessoas que nos escutam pedir uma asinha de mocó ficam rindo da nossa cara, e todo mundo, obviamente, até que a gente entenda o que é o mocó. Mas, enfim, o mocó é típico da região de Cerrado. Um outro animal que é bastante característico é o lobo-guará. O lobo-guará fica nas suas peregrinações, anda mais de 40 quilômetros por dia na caça, né, em busca de alimentos, mais de 40 quilômetros por dia. E é um mamífero assim, extremamente elegante, tem umas pernas compridas, é um bicho muito bonito. Bom, as águas típicas do Cerrado são aquelas águas um pouco de coloração meio escura, tipo Coca-Cola, né? por causa da matéria orgânica em decomposição na água. Então, isso é uma área típica também, essa coloração da água no Cerrado. E outra coisa que chama bastante atenção no Cerrado são as flores. As flores do Cerrado são riquíssimas em cores, em formas,
como vocês podem ver aqui. Essa flor aqui é chamada de lobeira. Lobeira porque o lobo-guará, ele se alimenta do fruto dessa planta aqui. Por isso essa flor é chamada flor do lobo ou lobeira. Mas olha a riqueza de detalhes dessas flores, dessas cores, as cores, né? Em si, a riqueza de formas. O Cerrado é muito rico. Né? E um outro aspecto muito interessante do Cerrado é o pequi. O pequi é um fruto, essa é a flor do pequi, essa aqui, o pequi por dentro, visto por dentro, e aqui ele já tirado, né, esse caroço daqui, tirado. O pequi é uma fruta típica do Cerrado, e para quem conhece, né, o arroz de pequi é uma delícia, mas tem uma peculiaridade muito interessante, que é o caroço dele, a parte interna dele, quando você raspa essa coisa aqui, ele é cheio de espinhos. Então, você tem que ter muito cuidado quando você põe um pequi na boca, senão a sua boca vai ficar cheia de espinhos. Então, aquela pessoa que não tem esse conhecimento vai parar no pronto-socorro para que os médicos, os especialistas fiquem retirando aqueles espinhos. Então, comer arroz de pequi é uma delícia, mas tem que tomar muito cuidado. Bom, aí a gente vem para o bioma Caatinga, esse bioma que eu falei, que é genuinamente brasileiro. Você não vai encontrar Caatinga em outra região. Normalmente uma área muito seca, é uma área onde é extremamente quente, né? E a vegetação é típica também. Você tem muitos cactos e você tem uma vegetação meio seca. Então, aqui nós temos os cactos muito próximo à vegetação, aos arbustos, né? Você não encontra árvores muito altas na Caatinga. Bom, aqui o famoso mandacaru. Quem gosta das músicas nordestinas já deve ter escutado muito falar do mandacaru. Aqui a plantação não é um mandacaru, mas esse aqui é um tipo de cactos também bastante típico da região. E uma coisa interessante, né, sempre fechando os biomas com alguma coisa chamar a atenção, é a criação de cabras, é muito intensa nessa região. E algo aqui que chama a atenção também é a quantidade de jegues que você encontra lá nesta região. E o que era antigamente um amigo sertanejo, que era o jegue, hoje em dia ele está largado. Ou seja, o que aconteceu com esse jegue, né? Com os jegues da região? O advento da motocicleta substituiu, em boa parte, a utilidade, vamos chamar assim, né, entre aspas, por favor, a utilidade dos jegues. Então, o que você transportava, usava o jegue para transportar qualquer coisa, hoje você transporta nas suas motos. E é muito comum você estar andando na estrada, né, lá nessa região de Caatinga, e na estrada você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito jegue atravessando a rua, eles estão abandonados. Se você tiver 2, 5 reais, você compra 1, 2, 3 jegues, tá? Por essa quantidade. Então, o jegue foi sendo substituído pelas motos. É um problema sério. Né? Bom, a Mata Atlântica, aqui eu tenho a cobertura original, ela avançava, vocês podem observar que ela avançava aqui para o interior do país. E agora, o que a gente tem de Mata Atlântica, ela está basicamente concentrada justamente na zona costeira, que vem a ser a área de maior concentração populacional do Brasil. Uma das características da Mata Atlântica é que a vegetação ela chega até o mar, a vegetação encontra o mar, aqui no que a gente chama desse ecossistema costão rochoso. Então, aqui para a Mata Atlântica, eu procurei separar para vocês em ecossistemas. E aqui, de novo, o livro, mais um livro que a gente publicou dentro dessa editora ACAD, Antônio Carlos, Alexandre Alencar, Daniele Pedroso
e professor Israel. Então, dentro dos biomas, esse foi o primeiro livro que nós publicamos. Esse livro é um livro físico, e publicamos também, recentemente, ele de forma eletrônica. Então, falando, o mico-leão, a gente sempre procurou uma espécie para representar e para falar com as crianças, é um livro infanto-juvenil, para falar com as crianças e apresentar o que é o bioma em questão. E, no caso aqui, a gente escolheu o mico-leão dourado, que é endêmico da Mata Atlântica. Você não vai encontrá-lo em outras regiões que não seja a Mata Atlântica. Recentemente, o nosso vice-presidente falou que encontrou mico-leão dourado no Amazonas e não sei o quê, coisa e tal, mas, enfim, foi uma falta de conhecimento. Bom, aqui nós temos a restinga, as suas vegetações nas dunas que espalham as suas ramas, né, para aproveitar a água que fica de noite, né, o sereno, que fica nas dunas, né, e eles aproveitam. Aqui vocês têm a condição, dá para observar o vento, você vê que todos os capins estão voltados para o mesmo lado, isso é devido à ação do vento. E os ventos é que fazem as dunas se moverem. À medida que está ventando, ele vai transportando areias, e é o que a gente chama de dunas andantes, né? As dunas caminhantes. E um pouco da biodiversidade, também animal, aqui no caso o anfíbio e uma bromélia, que são típicos da restinga. Aqui o ecossistema mangue, o manguezal, as suas raízes aéreas. Aqui a gente pode observar também as raízes aéreas. É uma área de subsistência também. Você tem muita atividade humana no manguezal, pesca, catação de caranguejos. Infelizmente, né, as pessoas pegam também bromélias e orquídeas no manguezal para vender. E, enfim, é uma atividade de subsistência. Aqui é o Costão Rochoso. Isso aqui é uma área da Ilha Grande. Atividade, a mata chegando ao mar, conforme eu falei. Alguns animais aqui, no caso aqui um mexilhão. E aqui é um aspecto bastante curioso. Isso aqui é na Ilha Grande. Todas essas fendas que vocês observam aqui, isso aqui é um sítio lítico. Então, os índios usavam essa pedra para afiar os seus instrumentos, as suas facas, as suas machadas e etc. Né? Então, hoje, esse é o legado que eles nos deixaram. Já não fazem mais isso. Então, são alguns sítios líticos que você encontra na Ilha Grande. Bom, enfim. Aqui, o campo de altitude. Então, já apresenta uma vegetação bem rasteira, pouquíssimas árvores, altas principalmente, né? Aqui no topo das montanhas, vegetações arbustivas e muita neblina, né? Muita área de neblina. Aqui fica numa região chamada Cunha, que é em São Paulo, e ao longo, não dá para ver direito por conta da neblina, lá embaixo é Paraty, a cidade de Paraty vista do alto de Cunha. Bom, a Mata Atlântica, né, com as suas espécies bem características, matas fechadas, diferente do cerrado, diferente da caatinga, abundância de águas, de cachoeiras, anfíbios, e é isso. O Pampa, que já fica, é um bioma bem pequeno, que fica aqui basicamente no Rio Grande do Sul, é uma área de uma extensa planície, e a vegetação é bem característica. É isso que vocês estão vendo aqui. Uns tabuões aqui, né? Muita área gramada, alagada. Hoje em dia, o Pampa está bem descaracterizado. Muitas cidades próximas, cidades e fazendas. Ao fundo, vocês veem o que está acontecendo com os Pampas. Aqui eu diria que seria uma área preservada de pampa. Aqui em cima já é uma área um pouco já mexida. A característica do pampa é uma delas, né? As atividades que você observa é a criação de ovelhas e criação de cavalos também. Agora, assim como ocorre em vários biomas brasileiros,
No Pampa, o que ocorre com muita frequência é a transformação do ambiente natural em área de plantação. Então, tudo aquilo que era nativo, natural, está sendo transformado em área de plantação. E, no caso aqui, é uma plantação de soja. Hoje, eu li uma matéria muito interessante em que dizia o seguinte, que o feijão, a produção de feijão no Brasil está diminuindo, já diminuiu em torno de 35%. Isso por quê? Porque a soja está tomando o lugar da plantação de feijão. Então, estamos plantando menos feijão e mais soja. E aí, preparem-se, porque o preço do feijão vai continuar subindo. Um pouco ali na transição, né, entre a Mata Atlântica e o Pampa, a gente encontra essas matas de araucária. A araucária é uma planta muito típica e ocorre também em outros países, e uma coisa interessante que em outros países onde ela ocorre, esses galhos não são voltados para cima, e sim voltados para baixo, porque o acúmulo de neve, quando eles são voltados para baixo, o acúmulo de neve permite que a neve caia com mais facilidade. Então, essa é uma adaptação, né, ao araucária brasileiro. E aqui o pinhão. Pinhão é uma fruta, uma semente, né, muito interessante e tem um gosto de castanha muito comum. Tal como aquela castanha, esqueci o nome agora, que a gente come no Natal, mas enfim, tá? Muito parecido e muito gostoso. E, por fim, o Pantanal, que fica aqui na região centro-oeste, que é um bioma também que a gente acompanhou aí pela televisão, o quanto do Pantanal foi queimado em 2019, 2020, assim como o Cerrado também sofreu com as queimadas. Felizmente, agora, nessa primavera atípica que nós estamos tendo, está chovendo bastante no Pantanal, então a gente não tem mais foco de incêndio natural no Pantanal. Mais um livro infanto-juvenil da série Coleção Biomas Brasileiros, da ACAD, foi A Capivara Pantaneira, que é o bioma Pantanal, que nós publicamos também. Então, aqui um aspecto bem característico do Pantanal, que são os caimãs, né, são os jacarés, que a gente encontra com muita facilidade e, mais uma vez, né, todas as fotos, elas contam uma história. E aqui, mais uma vez, aqui eu tenho a interação das borboletas, principalmente sugando os sais minerais das lágrimas, no caso aqui, nas lágrimas de crocodilo, né? Bom, Pantanal é uma área extensa, é a maior área alagada, a maior planície alagada que nós temos no mundo. Então, são áreas, assim, grandes extensões. Você vê uma vegetação meio que rasteira e, em alguns lugares, principalmente nessa época que nós estamos agora, os ipês, ou seja, as tabebuias, né, o nome científico, eles ficam floridos. Então, é uma beleza você sobrevoar o Pantanal, ou então simplesmente caminhar no Pantanal e ver essa beleza de floração. São os animais característicos do Pantanal. Aqui, não se espantem, né? O tuiuiu, ele não tem língua. No caso aqui, ele está comendo uma pequena... um peixe chamado mussu. Ele está comendo isso aqui, parece até que ele está com a língua para fora, mas não. Agora, um dos problemas do Pantanal é a criação de gado. Muito do Pantanal está sendo devastado para a produção de grama para os animais. O Pantanal, você anda no Pantanal, ele está todo cercado. Você encontra cercas no Pantanal inteiro, ou seja, está todo loteado e uma boa parte dele está sendo transformada em pasto. Isso é um problema sério. Eu trouxe essa imagem aqui para representar um esforço enorme do Instituto Arara Azul, da bióloga Neiva Guedes, que trouxe... Esse animal estava em risco de extinção. Graças ao trabalho que ela vem fazendo já há 30 anos, ela conseguiu tirar esse belo animal da lista de extinção. Bom, a importância da imagem, né? Se nada for feito, só restarão as imagens.
mas isso é muito pouco. A gente não pode deixar só imagens como legado para as nossas crianças, como bem Israel falou. A importância de levarmos o conhecimento para as crianças, isso é muito importante. Bom, lá no laboratório onde eu faço parte, que chama-se Núcleo de Fotografia Científica Ambiental, foi o que nós criamos lá desde 2008, que a gente vem atuando com esse biocenas. Na verdade, bio, vidas, cenas, imagens. Portanto, biocenas são imagens da vida. E nós fazemos coleção de imagens, e com essas imagens a gente faz ciência e fazemos também divulgação científica. Esse é o portfólio que a gente criou do Biocenas. É um pequeno livreto com 70, 80 páginas, falando das nossas atividades, das nossas potencialidades e dos nossos interesses e dos nossos parceiros. Quem tiver interesse, eu posso passar também, depois, para vocês, o portfólio Biocenas. Então, aqui são os 3 livros que nós publicamos juntos. Estamos aí em busca de parceiros para publicar mais. Todos esses livros foram publicados com o auxílio financeiro da FAPERJ. Nós produzimos guias de campo também. Tem uma reserva aqui no Rio de Janeiro, chamada Reserva Ecológica Guapiaçu, uma RPPN, e nós, através de uma orientação que dei para 4 alunos da Universidade Celso Lisboa, nós criamos um guia de campo da biodiversidade da Reserva Ecológica Guapiaçu. Fizemos também, isso aqui foi um guia de identificação, onde a maioria das fotos são minhas, cedi para a Larissa, que fez a monografia dela com a criação desse guia de campo. Então, cedemos 80% das imagens são cedidas por nós do Biocenas. Aqui um exemplo das imagens que ela usou. Esse livro da Ilha Grande é um apanhado de todos os trabalhos que são feitos lá no nosso campus avançado. Todas as imagens da capa desse livro são minhas. Aqui eu tenho uma imagem aqui na capa, algumas imagens também no miolo do livro. Um livro que fizemos em parceria com a Unesp de Botucatu, num trabalho de campo que me convidaram no Pantanal. Então, esse é um livro que já foi publicado. Aqui, mais um livro, Ensaios da Fauna Urbana, Ensaios da Fauna, né? Um livro que enfatiza bastante a fauna do Rio de Janeiro, então, onde eu cedo uma série de imagens também. Um outro livro que nós estamos finalizando, que é a Vila dos Rios, é onde a UERJ tem o campus avançado dela. É o trabalho que realizamos da fotografia científica ambiental. É uma disciplina que a gente oferece. A característica dessa disciplina é ser feita 100% no campo. Nós ficamos 7 dias no campo fazendo a disciplina. Isso aqui foi uma disciplina oferecida em Santa Catarina, isso aqui no Mato Grosso, aqui na região da Ilha da Marambaia, aqui na Ilha Grande e aqui em Macaé. Bom, eu queria passar e dar um spoiler para vocês de um trabalho que, se passar, deixa eu ver aqui como é que eu... Enfim, é um spoiler, né? O Instituto de Biologia está fazendo 45 anos e eu criei, junto com os parceiros, um vídeo em comemoração e o tema era a vida. Então, é rapidinho, 5 minutos, por favor, me perdoe se eu avancei um pouco tempo, mas segue. Biodiversidade. Todas as formas de vida importam. Não importa se voam ou se nadam, se tem pelos ou espinhos, se andam ou se estejam, se dão frutos ou não. Não importa se são insetos, peixes, fungos, ou mesmo animais e plantas que ainda não sabemos identificar. Todas as formas de vida importam. Não importa se são azuis, amarelos ou multicoloridos, se são mamíferos
répteis, moluscos ou aves. Se correm, se voam ou se escalam. Todas as formas de vida importam. Não importa se é micro ou macro, se é vegetal ou animal, se é carismático ou não, se são do mar, do rio, da montanha ou do brejo, se são da Mata Atlântica, da Amazônia ou do Cerrado. Todas as formas de vida importam. Não importa se são chamativos, camuflados, queridos ou não. A natureza e a sua biodiversidade são os bens mais preciosos do planeta. Precisamos conviver de forma harmônica com a nossa biodiversidade. Precisamos respeitar, amar e cuidar de todas as formas de vida. Elas importam. Todas as formas de vida importam. A biodiversidade importa. O meio ambiente importa. A vida importa. Extensas áreas de florestas e grande quantidade de água doce que influenciam o clima e a vida em todo o planeta estão em nosso território. Apesar disso, os impactos antrópicos negativos sobre o meio ambiente continuam a ocorrer, comprometendo a nossa qualidade de vida. A proteção da vida deve ser pautada pela ética ambiental em respeito a todos os seres vivos, de maneira a garantir seus benefícios para a atual e para futuras gerações. Uma ação de grande importância para a preservação da natureza é a divulgação dos resultados das pesquisas científicas para o público em geral. Tendo em vista que a percepção visual é a forma mais objetiva de interação com o meio que o cerca, o Núcleo de Fotografia Científica Ambiental, Biocenas, vem desenvolvendo trabalhos de pesquisa usando a fotografia como método científico, além de atividades de educação e divulgação científica. O Núcleo Biocenas, criado em 2008, faz parte do Laboratório de Radiecologia e Mudanças Globais, o LARANG, do Departamento de Biofísica e Biometria do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes. Em 2014, tanto o Núcleo Biocenas como o LARANG passaram a ser unidade de desenvolvimento tecnológico. O Biocenas possui um acervo com mais de 400 mil imagens dinâmicas e estáticas dos biomas brasileiros, além do ambiente antártico. Esse material está sendo continuamente organizado e identificado com a ajuda de especialistas, com o objetivo de servir como dados para a realização de pesquisas e divulgação sobre biodiversidade e mudanças climáticas. As imagens, quando realizadas com planejamento e rigor técnico e metodológico, desde a definição dos objetivos até a contextualização dos resultados, caracterizam-se como mais uma ferramenta científica. A fotografia científica ambiental pode ser usada para diversos fins, dentre eles o da sensibilização, pois o meio ambiente inspira cuidados não só daqueles que o pesquisam ou trabalham em sua gestão, mas também de toda a sociedade. Todas as espécies têm o seu valor na dinâmica da vida, incluindo a espécie humana, que faz parte da biodiversidade do planeta. É a ciência a serviço da preservação da vida. Todas as formas de vida importam. Bem,
Então, era isso, a importância de se preservar, conhecer para preservar esse nosso patrimônio genético. Então, aqui estão os nossos contatos, Instagram Biocenas é esse, nós temos um canal no YouTube, Biocenas UERJ, um site, Biocenas. Aqui, eu sou editor-chefe da Revista de Fotografia de Ciências Ambientais, a Revista de Fotografia Científica Ambiental, e também sou consultor técnico da AFNatura, Associação dos Fotógrafos de Natureza. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e pela atenção de vocês. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram. Para quem quiser depois entrar em contato, dar uma olhada lá, é só entrar em contato através dos e-mails que estão aí. Eu queria mais uma vez agradecer, então, e finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Antônio. E então vamos passar direto para a próxima apresentação, que o nosso tempo está ficando curto. Vamos então apresentar a Giovana Umbuzeiro Valente. A Giovana é formada em Direito, atualmente é escritora, inspirada por temas como sustentabilidade, não dualidade e feminismo. A poetisa apresentará a obra Ouse Sempre Pisar no Chão e falará sobre a sua trajetória como escritora dos livros infantis A Luz da Lula e Tudo Depende. Além disso, eu tenho o privilégio de ser sua mãe. A palavra é sua, Giovana. Onde quer que esteja agora, escuta. Percebe o jeito que a terra chama. A diversidade que chega pelos 5 ou 6 sentidos. Em pleno descanso dos discursos, das ideias, das palavras, escuta. No silêncio está a voz do chão. No escuro da semente em gestação, nos primeiros raios que aquecem seu entorno, compõe o movimento, a potência, a impermanência da imersão. No escuro que abriga as raízes, as fontes de alimento, os leitos dos corpos d'água. No escuro abaixo do asfalto, das estruturas de ferro e concreto. E ainda nas margens ensolaradas, nas florestas sobreviventes, nas montanhas e nos lares, na disposição para nos receber. Escuta o que é sopro, base e contorno para o fogo, origem da manifestação. Não importa o que aconteça, ouse sempre pisar no chão.
Agora eu queria convidar vocês para encontrar uma posição confortável. Pode deitar, fechar os olhos ou ficar sentado com as pernas descruzadas, a coluna ereta. Em silêncio, cabe a gente se lembrar criança, se imaginar imerso, rodeado de natureza. Em silêncio, descobrimos nosso reflexo num lago mágico, fonte de água límpida, potável, pura, curativa. Em silêncio, quando quisermos companhia para brincar, cabe imaginar nossa mãe, vislumbrar nosso pai, quando eram crianças. Na mesma idade de nossa lembrança, nossas imagens de nós mesmos. Nesse silêncio, cabe darmos as mãos. Nesse silêncio, a gente se abraça. Corre com os braços abertos. Vivencia os sons da floresta. Se descalça para experimentar o chão. No silêncio cabem nossas risadas. Cabe a melodia da espontaneidade. Sorrisos. Assim como eu, essas crianças brincam. Elas não trabalham, não são inquilinas nem proprietárias, ou responsáveis por mim. Não mais do que sou por elas. Ali, na sonora quietude da mata, ela segura as minhas mãos e me olha nos olhos, com conforto e naturalidade, pois somos da mesma altura. Em imensa alegria diz: a vida é leve e a gente pode se divertir a qualquer tempo. Então, ela tira do bolso dos shorts de cor azul uma paleta PB colorida após a revelação. Uma pena, também azulada, para me oferecer simplesmente a presença do voo, do movimento de tudo, da vida que ninguém cristaliza. Gisela me conta que faz balé, gosta de ir à praia, ficar na rua conversando com todo mundo que passa. E que às vezes deseja ser um daqueles meninos que vai onde quer, fala o que pensa. Diz que isso é bom para ser cientista. Ela também me conta que tem 2 irmãos, um muito arteiro e outro ainda bebê. Perto da gente está um menino tão calmo. Dante apanha um graveto e começa a desenhar a terra. Quadrados, círculos, triângulos, às vezes soltos, às vezes um dentro do outro. Sua pele é estranhamente clara e os olhos profundamente azuis
Só me veem quando eu agacho, tentando compreender aquelas formas, absorvida. Enquanto ele se levanta, estende o braço esquerdo para agarrar um pedaço de nuvem, trazer a névoa sobre o desenho. Então, já posso ler, decifrar o significado. Somos livres. Somos livres. Oi, gente, boa tarde. A partir dessa conexão com a infância, com a arte, a natureza, eu queria trazer um pouco da nossa experiência com os livros A Luz da Lula e Tudo Depende. Aqui está uma imagem original em aquarela do livro A Luz da Lula. Ele conta a história de uma lula que se apaixona pela lua e viaja da superfície do fundo do mar até a superfície. E nesse contexto a gente fala da interação entre a Vibrio Fischer e uma lula havaiana, que é essa daqui. Tem o trabalho da Helena. Ela utilizou o livro para fazer um trabalho sobre simbiose. Professora, desculpa. Oi? A sua tela não foi compartilhada. A senhora compartilha, por gentileza, novamente? Compartilho, peraí, deixa eu tentar de novo. Tá aparecendo agora? Sim, professora, agora está sim. Muito obrigada. Bom, gente, então eu vou passar aqui pelas imagens mais rápido, como eu falei antes. Essa é uma aquarela original do livro, A Luz da Lula. A ilustração é do Vitor Fará. A gente fez esse livro, eu, minha mãe, mais um monte de gente. Então, eu estava passando aqui, a gente tem ele em francês, em inglês também. A capa brilhando escura, eu vou mostrando ao longo dos slides. Aqui é um trabalho que a gente faz com a luz negra. E eu estava nesse slide aqui, que é um trabalho da Helena, da Escola Pedacinho do Céu, em Brasília. Então, ela utilizou o livro para fazer um trabalho sobre simbiose, e aí está aí, né? Essa lula havaiana é o Priminescolops, e a bactéria luminescente Vibrio Fischeri, que, como muitos de vocês sabem, ela é utilizada em testes de qualidade da água no mundo todo. Aí começam algumas cenas de trabalhos. Aqui, mais ao fundo, segurando o povo, está o Vitor, ilustrador do livro. Eu e a Elisa, que é a produtora gráfica, que teve a ideia do livro Brilhar no Escuro. Então, a ideia das oficinas é partir desse estado de presença, né? Trazer essa experiência compartilhada, trazer espaço para a criatividade. E nas oficinas... aqui é na creche Oeste da USP. Então, foi muito legal esse dia, porque
as crianças pequenas, assim, né, compreenderam muito bem, assim, essa relação de simbiose. E aí aqui elas estavam desenhando e também tinham tintas luminescentes. E aí uma ficava falando para a outra, ai, me passa mais bactéria, eu quero colocar mais bactéria no meu desenho. Ou perguntarem para a gente, como que vocês conseguiram colocar a bactéria dentro do livro? E aí esse é o trabalho com a luz negra, aí a gente estava no claro, mas também tem esse trabalho no escuro, uma oficina que eu fiz em várias escolas. Essa oficina aqui é na Agostinho Pátaro, também uma EMEI aqui de Campinas. A gente também fez essa oficina no Objetivo, no Fóton, na Curumim. E aí é muito interessante esse trabalho no escuro, porque a gente fica em bastante silêncio, tem muito espaço para a criação e o encantamento, né? Eu faço a contação de história no escuro, depois a gente desenha, acende a luz para desenhar e depois a gente apaga a luz de novo e fica... e olha, né? Vê o resultado dos trabalhos na luz negra. Aqui é no Colégio Marista, de Vila Velha, no Espírito Santo. Então, foi um trabalho muito legal. Foram, acho que, 7 salas de primeiro ano que adotaram o livro e fizeram um encerramento de semestre. Eu não encontrei as fotos, mas cada turma se fantasiou com um dos personagens do livro. E aí a gente recebeu de cada turma um envelope com vários desenhos e mensagens. Foi muito emocionante, assim, essa troca, né? Esses momentos com as crianças, podendo falar do livro e assistir às apresentações. Isso foi em 2016 e o A Luz da Lula foi lançado em 2014. Então, nesses movimentos também dá para ter uma ideia da dimensão coletiva da obra, né? Dessa importância também de trabalhar nas escolas, o diálogo, a conexão, que é também uma ciência, né? De comunicação, de trabalhar junto. Esse é o lançamento do livro aqui em Campinas e foi uma peça de teatro também em outra escola, o MEMEF José Lozano de Araújo, em Paulínia. Então, com as professoras Heloísa e Aline, as crianças desenvolveram uma peça de teatro. Aqui está a Lula e a Lua, tem uma música no final, foi muito linda também. Aqui um pouco das fantasias que as professoras e funcionários da escola desenvolveram. E aí falar um pouco também do Tudo Depende. Esse livro a gente fez pouco trabalho em escola ainda, foi lançado em 2017. Aproveitar para agradecer o patrocínio da Mutagen, na impressão do livro, da CPEA. A gente tem ele em inglês e também em espanhol, mas o espanhol ainda não está pronto, só o texto que está pronto. E Tudo Depende, ele já tem mais texto, né? O A Luz da Lula é indicado para crianças entre 0 e 7, 8 anos, assim, e o Tudo Depende já de 7, 8 a 12 anos. E o que é muito legal desse livro é que ele traz a questão da autoconfiança, da criança poder se ouvir também, e acompanhando, né, a narrativa em primeira pessoa, acompanhar também essa trajetória interna que a gente passa inúmeras vezes de observar e se posicionar e agir. E também
ele traz um outro conceito básico de toxicologia, mas que só é ensinado na pós-graduação, eu acho, né? E aí tem uma história do Miguel. Outro dia eu estava falando com a mãe dele, e ela estava falando, nossa, ele adora que eu leia toda noite o livro, e aí ele entendeu esse negócio da quantidade, e aí no fundo ele, não, mamãe, não é quantidade, é dose. Então, assim, tem vários relatos, experiências, assim, que são muito inspiradores. E, bom, acho que é isso. A ideia é sempre trabalhar nessa dimensão, unindo, né, a dimensão artística com a científica, sempre olhando para o sentimento, estando presente na experiência e valorizando a autonomia. E aí aqui eu coloquei o nome de todo mundo que participou do livro, tradutores, ilustradores, revisoras, parceira de oficina, e aqui também coloquei o nome das escolas que tem aí nas fotos. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a todas as apresentações, foram muito inspiradoras, não é? Diferentes. Eu vou abrir para comentários, mas a Silvia, que estava assistindo, me pediu para fazer um comentário que ela não conseguiu escrever no chat, então eu já vou fazer, né? Que a vida é tão linda, como podemos destruir tudo isso por dinheiro? Muito doido tudo isso. Obrigada, Antônio Carlos, pelo trabalho de levar as fotos como mecanismo de percepção e mudança. Precisamos urgente dessa mudança. Esse é o comentário da nossa presidente, então, a professora Silvia Batistuso. Eu acho que todos vocês mostraram, cada um com o seu lado, né, artístico ou mais científico. Então, a gente fica aqui à disposição para perguntas, comentários. Se alguém quiser, entre vocês, fazer alguma pergunta, estamos aqui ouvindo vocês. Nós ainda temos 10 minutos para esse debate. A coordenação está colocando no chat não, aí nas tirinhas, né, os comentários. Israel, quer fazer alguma pergunta? Eu queria, mais uma vez... fotógrafo maravilhoso, para a Giovana. Eu queria agradecer a oportunidade da sociedade de trazer esse trabalho da gente, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente faz isso, e eu acho que o que a gente quer é que ele inspire outros colegas nossos a buscarem, a divulgar de outra maneira, né, a importância do que a gente faz, né? Eu acho que os pequenos são muito mais potentes do que a gente imagina, né? Eu acho que a Giovana tem sentido isso também, né? O potencial deles, o questionamento deles, a curiosidade é enorme, né? Então, eu acho que a importância dos contos infantis é fundamental, né? Mas a gente buscar trazer, né, questões científicas desde pequeno, o questionamento, né, é muito importante, muito importante. E essas imagens que o Antônio traz, ele consegue captar na gente né, de uma maneira assim impressionante, impressionante. Sou um admirador cada vez maior, né? A gente é parceiro em alguns produtos e tomara que ainda tenham mais. São realmente inspiradoras, lindíssimas. Nossa, a gente fica tocado, né? E eu gostei daquele... peraí. Você está desligado. Não? Não estou. Estou ouvindo, sim.
Estão ouvindo? Não, e só imaginar um curso, não? Antônio, imaginar um curso. Não, estou ligada. Não? Vocês não estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Imaginar um curso que o Antônio Carlos dá no campo, Antônio Carlos, isso é demais. Deve ser o curso que todo mundo quer fazer, né? Com certeza. Então, fabuloso, realmente fabuloso. Se juntar vocês três aí, vai ser a revolução da literatura infantil no Brasil. É muito bom. Estamos juntos. Muito bom, muito lindo mesmo. Eu acho que a sociedade ela está se abrindo cada vez mais, né, para essas oportunidades, e o nosso sonho, e eu espero que a gente consiga realizar, é fazer as crianças no Congresso. Esse tem sido, a gente tem perseguido, eu não aguento mais ter pastinhas aqui, Ecotox Kids, Mutagen Kids, mas eu ainda não consegui executar. Mas é o nosso sonho da gente levar os netos, levar os filhos, os sobrinhos, as crianças do entorno, as escolas, e vamos inserir essa questão, porque eu acho que a gente vai começar a fazer uma grande diferença. Então, eu espero todo mundo com energia, o Antônio com uma grande... com câmeras na mão, Antônio, pode levar para a gente fazer a exposição, aonde a gente for, as crianças tirando fotos, não é? E é isso, gente. Eu espero que a gente realmente consiga fazer na Mutagen Kids, no próximo evento não virtual mais, né? De verdade, né? Giovana e Antônio, querem fazer algum comentário? Eu só queria agradecer bastante, né, o evento, a organização do evento, essa oportunidade. Com o Israel, a gente já trabalha já há algum tempo, né, já estamos no 3º, 4º livro, e dizer que a gente está à disposição. As imagens, inclusive, são feitas pela universidade, né, nós somos pertencentes à universidade, e as imagens estão disponíveis para quem quiser usar, não para fins comerciais, é claro, mas em termos científicos e em termos de divulgação, quem precisar de imagem é só entrar em contato, que a gente está disposto a criar parcerias nesse sentido. Tá bom? Fiquem à vontade. Não só para vocês que palestraram, mas para todo mundo que estiver ouvindo. Se o interesse for científico, educacional e de divulgação, é só entrar em contato que a gente cede as imagens com o maior prazer. Hoje eu tive a felicidade de receber pelo correio um livro, deixa eu só pegar aqui. Eu havia cedido algumas imagens para um professor lá na Belo Horizonte e ele fez um livro, publicou um livro com a capa do livro é minha imagem, né? Uma das minhas imagens, eu fiquei muito feliz com isso, então faz parte dessa parceria. Então, deixo aí, está à disposição de vocês também, as imagens, quando vocês precisarem. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Antônio Carlos. Giovana, alguma mensagem para finalizar? Eu também encantada aqui com as fotos, Antônio Carlos. Israel é muito legal, né, essa interação com as crianças, ver os desdobramentos do livro, estar junto, né, com elas nas escolas, e sobre levar as crianças, né, ter Mutagen Kids, Ecotox Kids, eu acho que seria incrível. Tá dando um eco aqui. Bom, tá dando eco na minha fala com vocês? Um pouquinho, mas dá para ouvir. Tendo vivido minha infância assim com a minha mãe, né, no laboratório, vendo meus filhos também curiosos com o que a avó faz, então, e às vezes trabalho ser um motivo, né, que acaba distanciando, né, tomando esse tempo que a gente tem com os filhos, com os netos. Então, seria incrível, estou aqui à disposição. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Então, acho que a gente terminou a tempo, estava super preocupada que não ia dar tempo, mas deu, né? E a gente, então, agradece muitíssimo. Um super obrigada a
todos vocês e todos que estão ouvindo. E aí a Silvia também está comentando, agradecendo. Então é isso. Então, rumo, pessoal, rumo ao Mutagen Kids no próximo evento. Beleza? Gisela, espera aí. Diga. É que a Silvia, talvez nem todos saibam, ela também passeia pelo mundo fotográfico. Ela é excelente fotógrafa. Verdade, faz coisas lindas. Vamos fazer uma mostra, então. Mostra dos fotógrafos da Mutagen no próximo também, não é? Vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Na entrada, assim, só fotos maravilhosas desses artistas que a gente tem por perto. Muito bom. É isso, gente, é viver a nossa vida do dia a dia com ciência, muito amor e muita arte, não é? Então, super obrigada a todos. Um beijo aqui da Finlândia. Tudo de bom para vocês aí. Bota um casaquinho, hein? Bota um casaquinho. Eu vou botar. Até amanhã. Amanhã tem mais sessão livre. 4h15 de novo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Para vocês e um bom resto de congresso para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, diretoria. Bye, bye. Tchau, gente. Tchau.